Olá, o Em Cartaz já vai começar. Gente, o teatro é sem filtro. Ele permite que o público veja histórias acontecendo ali, ao vivo, na sua frente. Cria uma troca de energia única entre atores e plateia. Além de entreter, o teatro faz pensar. E é isso a gente precisa e gosta, né? Você pode ver o Em Cartaz aqui na TV Aberta São Paulo ou em qualquer parte do território nacional pela TV Com Brasil, nesses canais que estão passando aí embaixo. Tem também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Todas as nossas entrevistas ficam lá guardadas no YouTube para sempre, forever. E é de graça. Corre lá, se inscreva no nosso canal. Então sejam todos muito bem-vindos. O Em Cartaz já vai começar. Olha, dá um orgulho danado ver os nossos artistas explodindo numa das principais plataformas de reflexão, inovação e intercâmbio nas artes de cena, que reúne artistas, profissionais criativos, pesquisadores e curadores de todo o mundo. Nós vamos falar aqui da Quadrienal de Praga, com o Renato Bolelli. Falei certo? Bolelli. Bem certo. Família nipônica, né? Bolelli. E o Rafael Bicudo, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui. Quadrienal de Praga, veja só, quantos anos já existe a Quadrienal? Uns 40? Olha, a Quadrienal iniciou em 67. 60 é mais lá então? 60 anos? Na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, e nasceu a partir da Bienal de Artes aqui de São Paulo. Exatamente. Então houve uma exposição, né? Isso. Aqui em São Paulo. Haviam exposições de cenografia na época, e República Tcheca era sempre homenageada e ganhava todos os prêmios. Nessa época, os tchecos estavam no auge nessa questão de cenografia, arquitetura, artes plásticas, de um modo geral, né? Quem pode falar sobre isso? Tinha um trabalho bem destacado do Svoboda, né, com Lanterna Mágica. Svoboda. Com todo o processo dele de criação, em especial para pensar as espacialidades, e isso começa a chamar muita atenção da República Tcheca. Ela pensa como atrair ainda mais o olhar do restante do mundo para esses pontos, para essas questões, em que a Bienal das Artes de São Paulo já estava apontando ali em 67. Então, em 67, a Quadrienal de Praga começa como esse evento, um evento a princípio para falar de cenografia dos espaços da cena, e isso vai se desenvolvendo e hoje em dia a Quadrienal já é compreendida como um festival. Exatamente. Hoje, agora, a próxima edição então é 2027, junho de 2027. Comemorando 60 anos. 60 anos. Exatamente, justamente aí os 60 anos, e buscando uma revisão também aí de todo esse processo histórico, né? Ou seja, quem que fez parte desse processo, como olhar para toda essa trajetória, para todo esse legado internacional, né, que começa, apesar do Brasil fazer parte desde o início, muito europeizado, e que cada vez mais vai se ampliando e ganhando outras perspectivas, né? Mas o Brasil sempre se deu bem nessa Quadrienal, né? O Cerrone, por exemplo, ganhou várias vezes já, lá, né? Outros cenógrafos e artistas plásticos brasileiros também se deram muito bem lá, foram recebidos com honras. A Quadrienal, ela tem alguns prêmios que são fixos, né? Então, duas mostras que são as fixas, que é a mostra dos países e regiões, a antiga mostra nacional, que é a mostra de profissionais, e tem a mostra dos estudantes, que é o que está sendo produzido nas escolas, né? O pensamento de cenografia, das visualidades, espacialidades dentro das escolas. Então, dentro dessas duas mostras, a gente tem uma premiação. O principal prêmio é o da Mostra dos Países e Regiões, que se chama Triga de Ouro, e o Brasil já venceu a Triga de Ouro em 95 com a Ruth Escobar, e 2011 já com uma parte da nossa equipe da PQ Brasil, né, desse coletivo que começa a se formar ali em 2007, e agora em 2023 o Brasil recebeu o prêmio de melhor trabalho em equipe da Quadrienal. Um prêmio especial de melhor trabalho em equipe. Mas o Cerrone fez muitas edições, parte dessa trajetória, e foi curador e esteve à frente aí da equipe da representação brasileira durante muitas décadas aí, e trazendo sempre visibilidade para o país e para os artistas do país, né, na área. Agora, como é que acontece? As pessoas mandam seus projetos, mandam fotos, como é que é para serem selecionados para participar da Quadrienal? Porque eu imagino que deve ter um funil aí muito grande, né? Claro. Inteiro, né? Acho que, como o Rafael falou, né, hoje essas duas grandes mostras, elas são representações nacionais, então cada país determina como fará a sua representação, e a gente vai ter casos muito diversos, por exemplo. Uma seleção interna de cada país. Exato. E países pequenos que vão muitas vezes ter uma quantidade menor de artistas, e países gigantes como o Brasil, que vai ter uma quantidade sempre imensa e maravilhosa de artistas. E uma diversidade muito grande. Exato. Né? Uma produção do sul, do norte. Né? Exatamente. Então,
especificamente para o caso do Brasil, isso sempre foi um critério importante a ser considerado, né? A qualidade dessa representação, como pensar, isso também tem se transformado, né? Então, hoje já temos as 2 equipes de curadoria que estão trabalhando aí e preparando, iniciando, aquecendo seus motores e preparando para as chamadas e convocatórias que vão acontecer em breve, para profissionais e estudantes de todo o país também. E, além disso, hoje a Quadrienal, ela se forma como um festival e ela tem uma série de outras chamadas abertas. Algumas delas já fecharam, como a exposição de espaços cenográficos e de performances também, e 2 outras ainda estão abertas, que é a PQ Studio, que é para workshops. A proposta, qualquer pessoa do mundo pode aplicar e mandar projetos de workshop para serem realizados em Praga com público internacional, e o PQ Talks, que eu faço parte da equipe curatorial também, que é debates, palestras, conversas, né, sobre diferentes temas da cenografia, figurino, indumentária, enfim, de todas as áreas, sonoridades, projeções, multimídia, de todas as áreas desse fazer, né? A gente fala muito de cenografia, mas a Quadrienal hoje ela está amparada em todo esse conjunto de atividades, né, das artes da cena, né, aquilo que entra no palco. Presença. Exato. Aquilo que entra no palco. Que não seja exatamente atores. Mas também eles estão lá presentes, enfim. É um território que se abre para todo mundo que trabalha na cena, né? Mas tem esse foco do backstage, né? Eu fico sempre curioso, por exemplo, o que as pessoas levam? Maquetes, projetos, projeções, desenhos, o que é? Isso varia muito, né? Isso também vai se transformando com o tempo. Cenografias são gigantescas, né? Sim, isso também vai se transformando com o tempo, né? Como o Renato falou, é um festival, são várias mostras. Como eu pontuei, são essas 2 principais, que a gente sempre vai ter a mostra dos países e regiões, mostra dos estudantes, e as outras elas vão variando. Eu estou comentando isso porque o último ano, por exemplo, teve Fragmentos, que era uma mostra de miniaturas ou coisas pequenas ou objetos, arquivos líricos muito específicos que, né, tivessem a potência de narrar algo sobre alguma experiência cênica, visual, espacial, enfim. Então é isso, acho que a Quadrienal também nos provoca a pensar como a gente vai refletir sobre o espaço, como ele está sendo pensado, né, assim, e aí a gente vai ter essas variações de suporte, que pode ser tanto uma maquete. Agora no Brasil, por exemplo, a gente estava discutindo porque a Mostra dos Estudantes, a equipe curatorial responsável pela próxima Mostra dos Estudantes tem pensado em um espaço, por exemplo, que vai trabalhar talvez com o resíduo de festas populares, do carnaval e tudo mais, e como vai expor isso. E aí a gente tem muito escutado, né, assim, acompanhado essa reflexão de como é que você vai expor para além da maquete. Então, qual é outra forma de eu falar, ou de eu demonstrar, ou de eu propor essa reflexão em relação ao que está sendo pensado por um projeto específico, por outros suportes. Então pode ser uma máscara, pode ser um objeto, um elemento, pode ser uma sonoridade, né? Então acho que é também a gente começar a se provocar a ver o espaço para além da maquete. Mas sim, a maquete eu acho que é um suporte fundamental e um elemento muito importante quando se pensa em Quadrienal, porque historicamente ela apareceu muito, né, Renato? Sim, sim. O Brasil, inclusive, tem maquetes incríveis historicamente que a gente viveu e apresentou, e eu acho que isso é muito legal também. Então é uma possibilidade a maquete, mas a gente também pensa o para além da maquete. O que tem para além da maquete? Muitos cenógrafos hoje em dia trabalham com 3D, quer dizer, com computador, né? CAD, sei lá, aqueles, né? Sim, realidade virtual, enfim, possibilidades. A cada nova edição vai chegando possibilidades novas que as tecnologias vão propondo, e também que, por outro lado, como o Rafael falou, né, não perder essa dimensão da artesania, do toque das coisas. Então, recursos de vídeo, filmar trechos de espetáculos. Já teve edições que eu tô assistindo e participando da Quadrienal desde 2007. Então, eu já vi pedaços de cenários inteiros construídos e remontados lá. Assim como hoje tem se trazido também a própria performance e a cena para dentro dos pavilhões nacionais de cada representação. Então, às vezes tem exposições de um país determinado que é uma performance que acontece de 1 em 1 hora, por exemplo, no seu determinado local. Então, essa ideia de pensar como um festival as artes da cena e desse backstage que ficava escondido, que cada vez mais aparece, né, se visibiliza e vem para a cena, tem sido muito instigante para todo mundo, e especialmente para quem trabalha na área, né? Exatamente. Agora, Praga deve virar uma festa, né? Nesse período. Uma festa. No verão, No verão, gente de toda parte do mundo, né? Exato. Artistas.
Artistas para essa nova edição. Estão confirmados 65 países que farão parte da quadrienal. Ela já chegou até 80 representações nacionais, né? E a gente está muito feliz, eu como parte da equipe curatorial, que cada vez mais a gente está conseguindo também abrir a diversidade de representações. Então, na próxima edição a gente tem, por exemplo, Nigéria, se eu não me engano, a gente tem Gabão participando, países africanos, que eram representações que não estavam tão presentes, e a gente tem também, por exemplo, Palestina participando como uma representação nacional. Então também tem um caráter muito interessante de juntar povos, culturas, representações, perspectivas e a possibilidade da gente se encontrar. A troca. Nessa vibrante praga durante o mês de junho. Que bárbaro, eles trocam de experiência, contatos, né, influências, né? Exato. O que se faz na Palestina, na Nigéria, bárbaro isso, né? Deve ser uma festa mesmo. É uma festa, de fato. Agora você diz, as inscrições ainda não abriram aqui no Brasil? Estão abrindo? Está aberto? Então, o movimento que a gente fez dessa vez foi o seguinte, existe uma associação, que é a Associação Grafias da Cena Brasil, que foi fundada em 2011, 21, perdão, 2021, e aí dessa equipe, ela ficou responsável por pensar justamente como é que a gente vai articular a presença do Brasil, em especial nessas duas mostras. Eu estou falando muito dessas duas mostras, porque como o Renato pontuou, as outras mostras, as pessoas podem se inscrever de forma independente, então você não precisa estar vinculado ao país, né? E aí nesse caso, então, a Associação Grafias da Cena ficou como uma responsável, né, por responder pelo Brasil ali, pela presença brasileira, e a gente começou a pensar de que forma articular isso, né? Então houve um chamamento por meio de uma parceria com a Funarte, entre Grafias da Cena Brasil e Funarte, para que a gente lançasse um chamamento público para a seleção de curadorias. Então a gente selecionou projetos curatoriais para daí, a partir disso agora, essas equipes que já foram selecionadas, que são as curadorias brasileiras, vão propor então um chamamento de obras. E aí eles vão colocar então nas redes em breve e tal, quais são as necessidades, o que eles estão buscando e tudo mais, a partir sempre de um recorte atravessado pelo tema da quadrienal. Cada edição da quadrienal tem um tema, né? E aí o tema desse ano é Ausências e Silêncios. Ausências e Silêncios. Ausências e Silêncios, justamente para essa celebração de 60 anos, e Ausências e Silêncios como espaços potenciais para pensar os futuros cenográficos. Então, um pouco nessa medida de que como pensar futuro a partir de uma revisão do passado, no sentido da própria quadrienal, não só celebrando a sua trajetória, mas também se provocando o que não foi representado, quem não participou, o que foi esquecido por nós, o que foi silenciado nesse processo historicamente, politicamente, culturalmente, né? O mundo mudou muito de 67 para cá, então uma busca da curadoria geral da quadrienal e da diretora artística, a Bárbara Prihodova, de trazer um pouco essa revisão e olhar para esse processo, celebrando possibilidades de pensar o futuro. Tem muita coisa que eu imagino que foi feita no passado que só agora está sendo compreendido. Não é? Tem essa evolução também das coisas. Né? Falar, aquilo lá em 1960 tinha um olhar meio desprezado, né? E hoje é valorizado, né? Exato, a própria PQ vai ter uma sessão especial para essa edição chamada PQ 60, os 60 anos, com arquivos de todo esse processo histórico. Eu tive lá recentemente, tive a oportunidade, o privilégio de conhecer um pouco do material, então são fotografias dos anos 70, das exposições, como eram os espaços, cartas datilografadas, porque era isso, né? Nesse momento, assim, o Peter Brook, muito obrigado, mas não poderei participar dessa próxima edição. Então artistas muito famosos do mundo inteiro mandando suas cartinhas ou embaixadas com questões políticas, dizendo pode ou não pode. Então vai ser muito interessante esse processo para a gente revelar exatamente esses bastidores também da preparação, né? Porque essas representações passam por processos de nacionalização, de embaixadas também que encaminham essas propostas para suas representações de artistas. Então vai ser muito bonito e curioso a gente poder um pouco escavar todo esse processo e revelar coisas que ficaram aí guardadas, né? Agora, me diga uma coisa, estamos indo já para o final do nosso papo. Endereços, como é que as pessoas entram em contato, como é que faz? Procura quem? Boa, então, acho que podem procurar aí nossas redes, né, da Associação Grafias da Cena Brasil, né, o @Grafias da Cena Brasil. @Grafias da Cena Brasil. Exatamente. E o site que é pqbrasil.org. pqbrasil.org. Isso. Tá
Então ali tem as instruções, tem o contato, tem... Isso, vão ser divulgadas as chamadas também e divulgadas e publicizadas aí todas as informações do evento diretamente até lá. Além disso, tem o site oficial da própria Quadrienal de Praga, né? Que as pessoas também podem acessar diretamente, que é o pq.cz. Né? pq.cz. Exatamente. Okay. CZ de Tchecoslováquia. Exato. Tchecoslováquia. Os que eventualmente, felizmente forem selecionados, que ficarão felizes, eles contam com algum apoio para irem para lá? Contam com algum... Sim, pela primeira vez. Acho que é um momento importante também. Não, é importante a gente falar sobre isso, porque acho que é a primeira vez que a gente tem esse primeiro movimento de apoio anterior à seleção de curadoria. Porque eu já ouvi histórias assim que o governo não apoiou em nada, tive que comprar minha passagem, tive que ir lá. É que a situação é assim, a quadrienal de 4 em 4 anos e sempre cai no ano pós-ano eleitoral. Né, o ano de eleições presidenciais, né? Então é bem naquele momento da virada que há uma insegurança sobre quem vai assumir, né, quem vai ser a nova presidência, e aí por conta disso muitas vezes a gente não consegue esse patrocínio no ano, entabular então isso, né? Acaba que o patrocínio chega quase que na reta final, e não é nem patrocínio, é um apoio mínimo para que essas exposições consigam chegar até lá, né, para que minimamente se consiga levar o que se pensou. Então a cada ano se vai criando estratégias. Eu acho que pela primeira vez a gente está tendo a possibilidade de não estar com isso resolvido, né? Eu acho que assim, pelo menos a gente tem um mínimo, a gente tem um termo de fomento com a Funarte, essa parceria com a Funarte se dá por meio de um termo de fomento e que vai se construir, vai se desdobrar nesse chamamento público para a seleção de 2 equipes curatoriais para as principais mostras. Tem uma verba mínima para que essa equipe possa começar a trabalhar, mas acho que é até importante destacar que a gente precisa de apoio e patrocínio, então assim, essas equipes vão precisar de apoio e patrocínio, então se empresas que possam vir a se interessar, que possam se sentir atravessadas pelo que eles estão propondo, por tudo isso que o Renato falou, pela temática da própria quadrienal e como o Brasil está absorvendo isso, então dentro da Mostra dos Países e Regiões, por um discurso específico em que vai abraçar tanto referências do Teatro Oficina, a equipe que foi selecionada, não somos nós, né? Nós somos da equipe que selecionou a equipe que vai cuidar disso. Então posso citar o nome deles? Claro, por favor. Eu só vou precisar ler porque são muito recentes. A gente preparou uma colinha aqui. Então, na Mostra dos Países e Regiões, a gente tem o projeto que chama Aqui Embaixo Passo Rio. A equipe é composta pela Andréa Duarte, pela Gabriele Windmiller, o Gilmar Kaminski, Lucre Regiane e Maíra Lur. Essas são as pessoas que estão responsáveis por pensar essa curadoria, e isso envolve pensar espaço, articular. Aqui embaixo passa o Rio. E aí tem algumas referências, eles vão beber em referências tanto do Teatro Oficina, quanto do Ayrton Krenak, vão tentar investigar de que forma o teatro está pensando movimentos anticoloniais, né, esse pensamento anticolonial. Então esse é um dos focos dessa equipe da Mostra dos Países e Regiões. Já a Mostra dos Estudantes, né, que vai estar pensando junto com as escolas, o projeto tem o nome de Cenografias do Avesso, Corpos, Territórios e Pedagogias do Silêncio. E aí a equipe é formada pelo Cleiton Almeida, Maiara Assis, Mary Horta e Yasmin Coelho. E aí são equipes de outros estados. Então aqui a gente está falando de gente que está em Brasília, que está no Rio de Janeiro, que está no Paraná, enfim. Então isso é importante destacar, que dessas equipes a gente, no momento de fazer a seleção, prezou muito pelo cuidado com essa diversidade, tanto de conceitos e propostas que estavam chegando, quanto também regional, né? Então, nos interessava entender como cada um está pensando e articulando isso. Esse é o grande barato, exato. Né? Você vê as coisas que... E essas equipes, por exemplo, não são de um único lugar, né? Muitos estão habitando lugares diferentes. Então isso é interessante também para ir criando essas fricções de territórios distintos e tudo mais. A Mostra dos Estudantes vai beber muito da Leda Maria Martins, né? Da pensamento da Leda, e também dessas festas populares, né, o quanto elas foram marginalizadas, negligenciadas para pensar academicamente ou em muitos outros territórios esse lugar da cenografia e dos espaços. E eu acho que isso é uma provocação que eles vão trazer para os aprendizes dessas escolas. Então acho que o Brasil tem aí apontado alguns caminhos bem interessantes para pensar esse lugar das ausências e silêncios, mas o Brasil vai precisar com certeza de apoio. Então havendo a possibilidade, empresas que possam se interessar, eu acho que é super bem-vindo, assim, porque realmente não é seguro que a gente tenha grana para fazer tudo que é possível, né? Por todo o contexto que a gente comentou. Desafios, né? E quem tem o trabalho selecionado não necessariamente irá à Praga. Isso também é uma questão importante. Muitas vezes você seleciona uma obra e aí a gente pensa um fragmento dentro daquela obra que vai compor a exposição geral, né? Então, por exemplo, na última edição, acho que a gente tinha a gente
enfim, a gente estava num outro pensamento, mas era uma pessoa de cada estado, por exemplo, que estava trabalhando. Então a gente teve esse cuidado de ter gente de todos os estados, e aí sim produzir obras, mas a gente poderia levar uma obra de cada estado, e aí a gente estaria falando de 27, né, assim, encontros acontecendo de formas distintas, com materialidades distintas para falar sobre essas experiências. Mas não necessariamente os profissionais conseguem ir por conta disso, enfim. Quadrienal de Praga 2027, repete os contatos, por favor. Perfeito, @Grafias da Cena Brasil, e o nosso site pqbrasil.org. pqbrasil.org. O Brasil sempre muito aguardado, artistas do Brasil também, pelo mundo todo, especialmente pelo público de Praga. Então estamos aí preparando a próxima edição, e todo mundo que quiser ir visitar, conhecer, né, independente de participar, vale o investimento, vale a visita, vale visitar o Brasil e o mundo todo lá em Praga no ano que vem, em junho. Que por sinal é uma bela cidade também. Maravilhosa. Renato, muito obrigado, Atílio. Obrigado, Rafael. Obrigado, Atílio. Sucesso para vocês lá. Deixa eu ver o que tem aqui agora. Dica de cinema. Sandra Vastão separou um trailer aí pra gente ver. Olha só. Hey, never touch the buttons. I can use some information. Whoa, for this price, I'll tell you whatever you want. I'm looking for a HUD. Close for the night. Thank you. Gangsters. War criminals. Long live the Empire. We'll take out every bad guy in your deck of cards. This isn't about revenge. It's about preventing another war. Strap in. You will suffer. And then it will be his turn. Before going into harm's way, check your armor. The kid will live centuries beyond me. I won't always be around to protect him. Are you scared? You should be. Do we run? Or do we fight? I like this kid. What are you waiting for? Let's save the rest for after dinner. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pro pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos 3 poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o feminicídio. Brasil contra o feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Greta Garbo, gente, um mito, Greta Garbo. E é uma atuação marcante na carreira desse nosso convidado que está aqui do lado, vamos mostrar já já.
Mais de 1.700 apresentações, ele estava falando aqui, ao longo de quase 40 anos, 9 países, 300 cidades, é uma história toda. Meu Deus do céu, é difícil encontrar alguém que nunca tenha cruzado com ele em algum lugar por aí. É isso, Roberto Cordovani, Lelo? Prazer ter você aqui. É isso mesmo. Rubem Gabira. Tudo bom? Tudo bem, querido. Beleza? Prazer estar aqui. Careca simpático. Pois é, somos gêmeos. Careca tem essa coisa, fica simpático. E jovem, né? Jovem, sempre, eternamente jovem. Gente, o Cordovani, você ficou fora do Brasil durante quanto tempo? Eu estou fora do Brasil. Você ainda está fora do Brasil? Continuo fora do Brasil, concretamente na Galícia. Né? Para quem não conhece, é o noroeste da Espanha. Mas eu venho frequentemente ao Brasil para fazer as produções, porque a Europa está muito parada. Por quê? Principalmente, aqui a gente consegue fazer temporadas de 4 meses num teatro. Pode viajar, eu posso estar 2 anos fazendo o mesmo espetáculo pelo Brasil. Pelo Brasil. Né? Já Portugal, Espanha, chama-se temporada uma semana, um fim de semana, a não ser musicais que têm os seus próprios teatros, né? Enfim, esses enlatados que o mundo inteiro consome. Né? Fora isso, assim, uma semana aqui, acolá e tal, né? O Olhares de Perfil, concretamente, nasceu em 1987. Então, o ano que vem completa 40 anos. O Rubem Gabira não estava nessa ainda. Não. Apesar de já conhecer o Roberto desde 77. Eu tinha me formado como ator em 76. Eu estudei na Contemporânea, que é uma escola que infelizmente não existe mais. Estudei com Paulo Hesse. O Teatro Contemporâneo? Não, Escola Contemporânea de Artes. Acho que era na 24 de maio. 24 de maio. Mas excelente. Subiu uma escadinha. Isso, exatamente. Eu conheço. E eu estudei lá com Paulo Hesse, com a Maria Yuma, Ivan Lima, quer dizer, eram professores incríveis. Então, Paula Martins. Então foi... E eu contratei. Aliás, eu assinei a carteira dele, acho que foi o primeiro trabalho que ele teve carteira assinada. Na época que a gente ainda se atrevia a assinar uma carteira. Para fazer o Milagre de Anne Sullivan, que eu fiz no TBC. Depois a gente inaugurou um teatro chamado Bella Center, na Avenida 9 de Julho. Mas o interessante foi que eu não fiz como... Ele me chamou para fazer como ator, fazer o irmão da Helen Keller, o James Keller. Mas eu, com 15 anos, 16 anos, que foi quando eu me formei, 17, sei lá, eu imprimia muito jovem, e ele precisava de um cara galã, né? Tipo um galã. Então ele virou meu assistente de direção, de produção. Mas vamos falar aqui da Greta Garbo. Aliás, você gosta dessas personagens, né? Esse tipo de personagem. Gosto. Você fez Evita, Isadora Duncan, A Marvel Intransitivo, a Fräulein de A Marvel Intransitivo, o Broadway Station, que você e Sandra foram assistir. Lembra? Lá no Safra. Eu gosto dessas mulheres que não são tão fêmeas, assim, tão mulheres dentro dos padrões, né? E Garbo é paradoxal, mas eu penso que eu entendi mais a minha masculinidade através da ambiguidade da Garbo, né? Porque a gente, enquanto homem daqui, a gente cobra um procedimento, a gente cobra uma série de coisas de nós mesmos, né? Quando eu comecei a adentrar nessa figura tão às avessas, que é Greta Garbo, né? Eu falei, olha, eu também sou homem. Eu também sou homem, mas de um outro ângulo. Para quem nasceu mais recentemente, Greta Garbo é uma atriz de enorme sucesso, uma femme fatale do cinema, e que de repente larga tudo, some, para de fazer filmes, e ficou aquele mistério. Cadê a Greta? Por que ela parou? Onde está? Cadê a Greta Garbo? Os fotógrafos tentavam encontrá-la, nunca achavam, não se deixava fotografar, tal. Quer dizer, dessa mulher que nós estamos falando. E essa mulher, ela desaparece da carreira cinematográfica não porque ela quis abandonar o cinema abandonou a Garbo, porque ela era ativista política de esquerda de mão armada, então ela subsidiava grupos para
quase terrorista, assim, né? Com que armas. hoje seriam considerados terroristas, vou dizer. Com armas, com passaportes. Ela recebeu na casa dela o Brecht com a esposa. Enfim, eles vinham de uma Alemanha massacrada. Estão falando anos 40, 50. 39, 40. Então, Hollywood tinha aquele... Tinha que ter tinha um enquadramento, né, dos atores. Então acontece um fato muito, muito importante. Ela recebeu um convite do Hitler para que ele gostaria que ela fosse para lá, que ela seria recebida como chefe de Estado, porque ele era fã número 1 da Garbo e viu não sei quantas vezes o filme A Dama das Camélias, direção do George Cukor, o mesmo que fez O Vento Levou. E a partir daí ela quis reunir um esquema para matá-lo. E o Samuel Mayer descobriu toda essa arquitetação e cortou o contrato dela. E a partir daí ela não conseguiu trabalhar mais. Nós estamos falando concretamente do final de 1942. Por aí, porque aí ela fez o último filme, que foi A Mulher de Duas Faces, e depois o cinema não E aí quis. ela se tornou o quê? Uma mulher amarga, uma mulher conformada? Não, como é que ela ficou? Não, ela ficou bilhardária. Né? Porque, por exemplo, outro dia eu li que a Forbes, aquela revista tal, fala que Meryl Streep é uma das mulheres que tem uma das grandes fortunas com 160 milhões de dólares. A Garbo, quando morreu em 1990, ela tinha 350 milhões de dólares. Né? Então, ela foi, sem dúvida, uma das atrizes mais bem remunerada. Ela morava em Manhattan, na Rua 52. Ela comprou vários edifícios, vivia de aluguel, fumava 2 maços de cigarro por dia, bebia 1 litro de uísque e morreu com 85 anos de problema renal. Né? Então, ela virou um ser qualquer. E é um mito, né? Um mito, mas o mito que nós criamos. A gente criou, claro. Ela mesma não morre, né? Agora, como é que você coloca? Qual é essa... qual é esse mito, essa Greta Garbo que você coloca em cena agora no Olhares de Perfil? Bom, Olhares de Perfil, quando eu comecei a escrever junto com a Alejandra Guibert, nós pegamos uma fase da Garbo... Um recorte, que ela desaparece entre 1939, quando ela fez Ninotchka, foi indicada por segunda vez ao Oscar, e quem ganhou na época foi a Vivian Leigh, com O Vento Levou. Ela desaparece e não avisa para ninguém onde ela está. Na verdade, ela foi de retorno à Suécia, que é a sua terra natal. Então, eu e a Alejandra criamos o seguinte: Garbo, que estava cansada de apresentar projetos ambíguos para Metro, e a Metro cortava, porque queria sempre ela de mulher símbolo fatal, sexual. E ela ofereceu ser Dorian Gray, ela ofereceu ser... Que aliás você fez também. Que eu também fiz. Ela ofereceu Joana d'Arc, Dorian Gray, Joana d'Arc... São Francisco de Assis e Hamlet. Joana d'Arc. E Hamlet. E Hollywood. E a Metro cortava. E a Metro cortava. Então eu criei essa... Era uma época que os estúdios eram super poderosos. Né? Dominavam. Ainda mais a Metro. A Metro era... Dominavam a vida. Desde mudar a pessoa toda, né? Mudar tudo, né? Tudo. Então eu coloco a Garbo nesse ato, que pode ser que reaparece numa casa noturna off-Broadway, um ator que se parece com a Garbo e que a interpreta de uma maneira como Hollywood nunca mostrou. Ok? E daí ficam 2 possibilidades. Ou eu sou um ator, como eu já expliquei, ou é a própria Garbo tentando se redescobrir, fazendo o papel de um ator ambíguo para depois apresentar para Metro. Ok? Então a história vai por aí. Esse jogo que exercício, fica... né? Não é um espetáculo sobre Greta Garbo. Sim. O pretexto é a Greta Garbo para falar da quebra de mito, da problemática das imagens nas relações, da questão política, né, de esquerda, as pessoas que se atrevem a ser ativista, né, enfim,
como a sociedade retalha, né? E eu acho que, antes de tudo, tem a questão da solidão. Eu acho que é um espetáculo altamente misterioso. Ele é todo preto e branco, com uma luz muito tênue, e o paiol... É o cinema da época, né? O PB. Tem uma linguagem, digamos, cinematográfica. Parece assim um filme noir, recortado, e que o público, de repente, está no estúdio vendo. Há muitos silêncios, há coisas muito minimalistas, e depois uma das personagens que o Rubens, depois ele explica, que ele interpreta, ele acaba sendo o reflexo da própria Garbo. Então tem aí uma metáfora que, bom, cada um analisa como quiser. Né? Então já sei que você faz vários personagens. Faço dois. Na primeira parte faço um e na segunda faço outro personagem. Quer dizer, o primeiro é esse personagem que seria assim, digamos, o reflexo dele, o alter ego. É um personagem que não fala, ele só transita ali entre as cenas, e é uma figura enigmática, né? Ele usa óculos escuro, careca, assim, tem como uma capa preta. E os movimentos do Rubens são muito lentos, que eu fui marcando, assim, é como o balé russo, sabe? Que você anda e não percebe. Desliza pelo chão. Desliza. Mas ele tem... Quer dizer, o outro personagem, evidentemente, não vê, né? Acha que é só um manequim parado, né? No camarim. Mas aí ele ele transita ali todas as cenas que ele está com o outro personagem, que é o jornalista. Que quem interpreta é um terceiro ator, Custódio Júnior. E aí, na segunda parte, eu faço a Jenny Natan agora / Jenny Suzette, porque originalmente ele escreveu para uma atriz. O personagem era uma mulher. E agora eu transformei... E agora ele transformou num crossdresser, que é Natan, que é o autor dos textos, né, que eu interpreto como uma possível garbo anarquista. Né, mas ele tem essa coisa de se vestir de mulher, e aí é Jenny Suzette, entendeu? Então eu acho que, né, a gente falou sobre isso, que eu acho que, como fala da ambiguidade, essa questão dele ter dupla personalidade, personalidade não, mas dupla vida, né? Então reforça mais, eu acho que fica mais intrigante. Né? E traz o espetáculo para uma atualidade para os dias de hoje. Né? Embora tudo que se fala lá nós estamos vivendo, com exceção de ter uma garbo de pano de fundo. Né? Porque hoje parece que as pessoas, muito assim, celebridades, parece que elas não dão um passo afora, né? Parece que elas estão mais enquadradas, estão mais com medo, enfim. Né? Empacotadinha. E tem essa questão, né? Que, por exemplo, fazer uma mulher, hoje em dia tem essa coisa, né? Por exemplo, eu fiz Priscila, Rainha do Deserto, eu fazia a transexual, a Bernadette. Mas numa época em que não tinha hoje em dia tem essa questão, um trans tem que ser feito por um trans. Não, né, não é obrigado, mas é ético, digamos, né, até pela inclusão e tal. Exato. Então, ele tentou essa coisa do crossdress, porque aí não tem... Entendeu? Ele é homem e se veste de mulher. Não tem um gênero. Né? E como eu não sou garbo, mas pode ser garbo, mas eu também sou o ator que a interpreta, né? E que depois vai se descaracterizando. Porque assim, eu vou tirando a roupa de garbo e à medida que eu tiro a roupa de garbo, eu continuo sendo garbo, mesmo sendo masculino. Então, esse jogo, e foi esse jogo de ambiguidades, de mistério, que eu ganhei prêmios importantes na minha carreira. Esse espetáculo é premiadíssimo. É premiadíssimo. Né? São 14 prêmios, mas eu acho que os que eu mais destaco é de melhor ator de Londres, que eu concorri na época com Jeremy Irons e John Malkovich no teatro. Ficaram putos com você? Não ficaram. Acho que falaram, olha, quem é esse brasileiro? Acho que falaram, olha, um brasileiro. Latino, um brasileiro que não é escuro, né? Porque eles têm essa ideia que o Brasil sei lá, que a gente samba o dia inteiro, come fruta, tem arara no meio da avenida. Não, sabe? Falando em português. E falando em português, né? E depois ele não aprendeu inglês para fazer. E depois eu ganhei o prêmio de Edimburgo, aí como melhor espetáculo, que na época a gente concorreu com Olhares de Perfil, com 950 companhias, e concorri com Vanessa Redgrave, David Clarke, que era assim, um grande bailarino da época, o que fez o italiano esse...
Não o Luquino Visconti, o Zeffirelli também. Concorri com Os Miseráveis e essa coisa, e ganhei o prêmio de melhor ator falando em português e com apenas 3 cadeiras em cena. Yeah. Gente, Olhares de Perfil no Teatro Paiol. Teatro Paiol, ali na Rua Amaral Gurgel, 164. Teatro Paiol, Rua Amaral Gurgel, 164. Fica pertinho da estação do metrô Santa Cecília e do metrô República. Fica ali no meio das duas. É fácil de chegar. Sábados às 9, domingo às 7h30. Sábado às 9, domingo às 7h30. Dá para comprar os ingressos pelo site da Simpla. E fica lá até 21 de junho. Até 21 de junho e depois... No mínimo, né? Bom, vamos ver. Vamos ver, né? Esse público de São Paulo, o que esperar dele. Mas eu espero que possamos, se não for nesse teatro, depois percorrer por algumas cidades. Rodovani, querido, eu te espero lá no teatro. Estarei lá, sem dúvida nenhuma. Você capricha o dia que eu for. Tá? Pode deixar. Eu vou entrar de John Wayne. Isso. Deixa eu ver o que tem aqui agora. É hora da nossa agenda. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo. Espetáculos teatrais, shows pelo Brasil afora. Agenda Brasil. Quatro mulheres em diferentes estágios de vida, elas se tornaram cúmplices, resgatam o amor, a confiança, a empatia. Elas são as protagonistas da sua própria história e a Viviane Figueiredo é uma delas. Tudo bem? Tudo bom, Viviane? Prazer estar aqui com você. Obrigada. Aqui no Cartaz, primeira vez, né, que você vem Primeira aqui? Vez. De muitas espécies. Também espero. É uma experiência traumática. Não, divertida, gostosa. Me fala um pouco de você, Viviane. Quando você começou? Eu comecei na dança, na verdade. Minha experiência veio do balé. Comecei com 3 anos de idade, me expressando através do meu corpo. E a atuação veio como um caminho meio natural, né? Desse encontro com a arte. Aí, como todo processo da vida, fui me enveredar por outros caminhos. Eu sou engenheira também. Você é engenheira? Sou engenheira ambiental. Matriz engenheira, isso é muito raro. E sou filósofa também. Filósofa, engenheira. Uma mistura curiosa, né? Mas que dá um bolo bom, dá um bom caldo. Quando, né, eu digo que eu tentei sair da arte, mas que a arte nunca saiu de mim, né? Porque eu usava muito os fundamentos do balé. Enquanto eu era engenheira, sabe? A questão de ritmo, né? Dessa busca pela essa excelência, que a gente sempre tá lá, e eu colocava muito disso no meu trabalho. E aí eu falei, não, teve uma hora que o chamado foi mais forte, eu falei, vou me dedicar só a isso. É lá que eu me sinto inteira. E a arte tem essa coisa do compromisso, né? Isso, principalmente a dança, né? Eu acho que a dança requer muito disciplina. Muito. Uma disciplina, assim, um rigor, né? No gesto, na busca por uma perfeição que quase nunca existe, né? Sim. Mas que é lá que a gente quer chegar. E aquela coisa, vamos dizer, a gente vê a bailarina linda, né, e ela está fazendo um esforço, né, que a gente não vê,
mas que ela está fazendo aquele esforço para que aquele movimento seja bonito, encante. Né? E esse é o verdadeiro encanto, né? Porque ninguém pode perceber. E aí você foi pro teatro também? Fui pro teatro, né? Aí fiz algumas peças e agora estou em Chez-toi, em seu lugar. Chez-toi é uma expressão francesa que significa exatamente essa questão de se colocar no lugar do outro, né? Se eu tivesse no seu lugar. Chez vem de casa, mas não casa emocional. Emocional, interno. Isso, interior, interno, né? exatamente. É um texto do Dan Rossetto. Texto do Dan Rossetto. Como é que isso chegou a você? Então, o Dan é um parceiro já de trabalho, conheci o Dan lá através mesmo do Wolf, já fizemos alguns trabalhos juntos, foi um feliz encontro na minha vida artística, profissional, e aí comentei que queria fazer um trabalho, ele comentou que estava com esse texto, e aí a gente casou as ideias e fomos atrás para fazer isso acontecer, se tornar uma realidade. Então a gente já está nesse processo há 3 anos. 3 anos? 3 anos. Todo mundo pensa que o teatro é assim, né? Vamos montar? Vamos. Semana que vem tá pronto. Não. O texto tá lindo, né? Um texto muito profundo, sensível, emocionante, divertido, que toca em assuntos que eu diria essenciais, né? Duros, mas com uma delicadeza, um requinte muito grande, né? E com um toque de humor que o Dan adora. E temos em cena a Bárbara Bruno. Maravilhosa. Bárbara Bruno, completando quantos? 55 anos de carreira. 55, mas o presente é nosso, né? De estar em cena com ela, imagina, né? Que grande atriz, uma querida. É sempre uma coisa pra gente se espelhar. Muito! Não? Você olhar e ver como é que ela faz, como é que ela age, qual é o tempo dela, né? É aula. É aula, assim. Ver a Bárbara em cena com todo o domínio da palavra, do palco, né? A presença, tudo, a troca, a generosidade na troca. Isso é lindo, né? A Bárbara tem uma generosidade, assim, tanto dentro de cena como fora de cena, que é impressionante, e é um imenso prazer poder estar ao lado dela nesse momento tão especial. Uma herança de família, aliás. Olha, a dinastia, né? É uma dinastia, né? Paulo Goulart, Lissete... Já vem da mãe dela. Dona Nonoca, isso aí. Eu digo pra ela, nunca entro em cena só com você. Entra com toda essa turma. É isso aí. E tem também a Bianca Rinaldi. Bianca Rinaldi, nossa eterna Paquita. Ela é uma pessoa sensacional, uma alegria em cena. Também muito generosa, um prazer contracenar com ela também. Aprendo muito com as duas, né? Pois né? Tá bem cercada ali. Tô bem amparada. E a Nalu. Nalu Albuquerque. Isso, a filha do Dan. São gerações diferentes, né? Isso, são 4 mulheres em gerações diferentes, e esse encontro em cena é muito especial, né? Poder contracenar com a Bárbara, que já tem todo esse peso, essa experiência, história, exatamente. E com a Nalu, que está começando ali, né? Muito legal, né? Muito, dá um frescor, assim. É um encontro muito bonito de gerações no palco. A Bárbara faz a Abigail, né? Abigail, que é uma solitária, uma senhora que vive sozinha por opção, ela não quer, né? Exatamente, é uma professora de literatura aposentada, mas que... Rodeada de livros, que ama a literatura, né? Mas que está ali presa nas suas lembranças, no seu passado mal resolvido e nessa história de amor que ela viveu muito intensamente com a Laura, né? Um amor que era mal visto. Mal visto, né? Ainda mais na época. Porque a Laura, né? A minha personagem, ela já morreu há 20 anos. Pois é. Então aí já tem no mínimo 20, 30 anos ali de história, né? Então, entre elas. Você faz a personagem, a Laura. Isso. Que morreu há 20 anos. Morreu há 20 anos. Como é que é interpretar uma morta? Você fez laboratório? Vou dizer que um pouco sim.
Não, eu acho que é um desafio, mas ao mesmo tempo é super divertido, porque a peça ela tá num realismo fantástico. Claro. E eu tô nesse lugar da magia, né? Então é um lugar onde tudo pode acontecer, onde eu posso explorar outras facetas, né? Outras linguagens. E então é difícil, mas super divertido. Eu fui buscar várias inspirações, né, para criar e compreender a Laura em várias linguagens artísticas. Muito um trabalho de corpo, que é a minha base de criação. Exatamente, né? Você usa um gestual que foge do naturalismo, tal, né? E que deve ter vindo realmente do teu passado de dança, da tua vida de dança, né? Vamos dizer. Isso, eu usei muito a base de dança, né? Usei butô, me inspirei em gestos, né? Gestos de animais, assim, fui me alimentando de várias formas, né? A Laura tem um pouco de felino, assim, mas eu acho que eu encontrei ela muito a partir das mãos na minha construção, né? Porque a Laura era uma pianista, né? Uma cantora lírica, uma mulher atravessada pela arte, uma mulher muito à frente da sua época, né? De uma época cheia de preconceitos, de julgamento. Ela estava à frente disso tudo, muito empoderada, eu diria, mas que morreu de uma doença, o texto não deixa explícito, claro, né? Mas eu também fui pesquisar para minha construção, então na minha construção eu me inspirei muito nos movimentos de Coreia, que são movimentos aleatórios que vêm na doença de Huntington, doenças mentais assim que provocam uma degeneração do corpo, muscular, mesmo, isso, e que também está relacionado com as mãos, com as articulações. Então tem todo esse processo de criação. Isso é muito curioso, né? Que isso, vamos dizer, o público não sabe, porque isso não é dito na peça, isso não aparece em lugar nenhum. Mas é um trabalho interno do ator, quer dizer, onde você vai buscar uma referência para construir um determinado personagem que o público ignora. Mas se aquilo não for feito, o teu personagem empobrece. Exatamente. Então você tem que revestir, né, desse conteúdo todo. Se alimentar, né? Para poder dar vida da forma mais humana possível para essa personagem. Acho que esse é o desafio do ator. Exatamente, esse é o grande trabalho do ator. E a Bianca Rinaldi faz a filha da Abigail, dessa senhora que está lá e que tem uma relação também meio estremecida com ela, uma coisa meio mal resolvida, vamos dizer assim. Isso, a Bianca faz a Emily, né? A filha da Abigail, que eles se afastaram durante muito tempo, mas ela busca essa reaproximação, né? Então ela passa a visitar a mãe dia sim, dia não. Buscando, né? Essa reconexão do afeto, essa reconstrução do afeto entre elas. E é meio atritoso, né? As primeiras visitas são meio atritosas. Porque Dona Abigail, ela é um pouco rabugenta. Vem fazer o quê aqui? Ela tem aquela rabugice que a gente acaba se depois, mas ela é bem rabugentinha. E aí depois ela cede com a ajuda da Laura e da Paulina, que armam um plano. Então, a Paulina que é a menina, Ana Lu Albuquerque, que é uma garota, 15 anos. 13 anos. 13 anos, olha só que encanto. 13 anos, quer dizer, que é essa coisa nova, esse frescor isenta de todas essas contaminações, né? Isso, eu acho que eu aprendi muito com a Ana Lu sobre isso, né? Porque eu acho que o ator é um eterno brincante. E às vezes a gente se esquece um pouco da nossa criança interna. A gente se julga, se cobra, busca aquela perfeição tanto da bailarina. E a Ana Lu, ela só existe, ela só tá ali, ela só vive com uma simplicidade, né, em cena que encanta. Um frescor. Um frescor, Então, agradeço muito a todas as minhas colegas e a Ana Lu em especial por reacender, me lembrar de manter a minha criança sempre acesa, sabe? Sempre viva. E a gente tem uma cenografia ali que é muito, muito curiosa também, que tem o piano, tem uma casa meio bagunçada, né? Os livros tudo jogados pelo canto, né? O universo dela o universo da Abigail, esse é o universo dos livros, né? Isso. Ela mergulha nisso. Desliga o telefone, não quer falar com ninguém. Não quer. Ela quer ficar ali naquele mundo. Não me incomoda. Com as memórias dela, com os livros dela, né?
ela não quer sair daquele lugar porque ela está presa ali naquele passado, naquela história, ela tem medo de perder isso. E a casa, né, da Abigail, esse cenário, que é a casa da Abigail, é quase um quinto personagem da peça, né? Porque ele está ali representando o interno daquelas mulheres, né? Aquele lugar onde você não quer sair, a dificuldade da mudança, de transgredir barreiras, né? De encarar verdades, porque a peça também vem para falar muito disso, né? Acho que a peça está ali para provocar nas pessoas o difícil exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro e resolver o que tem que ser resolvido, por mais doloroso que seja, né? E só assim a gente pode reconstruir o afeto e ser livres, né? Livres na consciência da verdade. Beleza. Gente, Chez Toi, Em Seu Lugar, lá no Teatro Nair Belo. O Teatro Nair Belo fica ali no Shopping Frei Caneca, é o teatro da Escola de Atores Wolf Maia, né? Na Frei Caneca 569. Estão fazendo a sexta e sábado às 8, domingo às 6 da tarde, até dia 7 de junho. 7 de junho. 7 de junho. Isso. Dá para comprar os ingressos pelo Simpla, é bom comprar com antecedência. Texto de direção do Dan Rosseto, direção de produção do Fábio Câmara. Cadê o Fábio? Vai lá o Fábio. Ingresso a partir de 25. Ingresso a partir de 25. R$25? Ingressos a partir de R$25. Olha que maravilha. Que beleza. Para todo mundo ir mesmo. Para todo mundo ir mesmo. Entra lá no Simpla e compra lá os ingressos. E vale dizer que a gente tem uma trilha original do Darcio Teles. E a iluminação também tá linda do Johan, que vem para envelopar, trazer a gente, levar a gente para um universo mágico muito gostoso. Ainda tem uma coisa que vou falar só para vocês aqui no final. Ela canta no final uma área de uma ópera. Que área é aquela? É a Cloris, chama. A Cloris é uma peça do Reinald Hahn, um francês, Reinald Hahn. E uma história muito interessante é que eu não cantava antes disso, né? Quando o Dan me presenteou com a Laura, que a Laura é um presente na minha vida, ele me disse, olha, ela tá morta. Eu falei, uau, interessante na construção. Ele falou, ela toca piano. Eu falei, eu não toco piano. Então, vamos aprender. Vai tocar. Vai tocar. Então fui aprender piano e aí, como última novidade, ele me disse, você vai cantar uma área. Eu falei, ok, então... Vai cantar. Fui estudar canto lírico, mergulhar nesse universo. E foi a coisa mais difícil, assim, que eu já fiz na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, tão rico, né? Olha a oportunidade que você tem de aprender uma coisa nova, né? Nessa fase da vida. Quando você teria essa coisa? Quando eu teria? Uma coisa que eu vou... Como engenheira. Não como atriz, como engenheira. Mas vou levar para minha vida, assim. Então, pude ter essa oportunidade também de enriquecer meu trabalho como atriz aí. Chez Toi, Em Seu Lugar, Teatro Nair Belo, no Shopping Frei Caneca, sexta e sábado às 8, domingo às 6, até o dia 7 de junho, ingresso a partir de R$25, pode comprar pelo Simpla. Pô, Viviane, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Que ótimo papo. Eu que agradeço. Foi um prazer. Aqui. Estamos sempre abertos, tá? Vou voltar. A porta ali só fecha na hora da gravação. Ela está sempre aberta. Obrigada. Foi um prazer. Estamos aqui agora. Não tem mais nada, o programa está acabando. Mas semana que vem a gente volta. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube. Essa entrevista que nós acabamos de fazer vai ficar lá guardada para sempre. Obrigado a todos e até semana que vem.